Uma das formas como morrem as estrelas é através de uma explosão. Sendo o nosso astro maior também uma estrela, o que aconteceria se o Sol explodisse? É o que vamos te contar depois que você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho. Estamos combinados? Eu sou o Boco e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você já deve ter ouvido e se assustado com a informação de que o Sol pode explodir, mas não precisa ter medo por enquanto, pois isso não vai acontecer tão cedo, mas vai acontecer. Ao longo de décadas, os astrônomos têm estudado e discutido sobre qual será o fim do Sol. Uma pesquisa mais recente, publicada na revista Nature Astronomy, aponta para a transformação desta estrela em uma nebulosa planetária. Um membro da equipe internacional da Universidade de Manchester, o professor Albert Zijlstra, disse que quando uma estrela morre, ejeta uma massa de gás e poeira no espaço. Isso revela que o núcleo da estrela está ficando sem combustível, como se estivesse se desligando, se apagando antes de morrer. E, ainda de acordo com o professor, só depois disso é que toda essa poeira e gases, chamados de envelope, começam a brilhar, o que vai perdurar por 10.000 anos. É assim que uma nebulosa planetária se torna visível. Mas não tenha tanta pressa para assistir isso acontecer com o Sol, pois isso só será possível em 10 bilhões de anos. Até lá, o máximo que ele poderá fazer é secar as águas da Terra, contribuindo para o fim da vida em nosso planeta ao longo de milhares de anos. Uma explosão não seria responsável somente pela morte de estrelas como o Sol, mas também de astros. Já imaginou se a Lua explodisse? No romance de Neil Stephenson, Seven Neves, a Lua explode sem qualquer explicação. Apesar de não sabermos como aconteceria essa explosão, a descrição do autor sobre a possibilidade disso acontecer tem fundamento, segundo especialistas. Muitos físicos analisaram o cenário descrito por ele em sua obra e constataram que é bem fiel a pesquisas sobre o assunto. Seven Neves pertence a uma categoria literária denominada ficção científica. Mas afinal, o que aconteceria se a Lua explodisse? Basicamente, haveria uma chuva de detritos que duraria milhares de anos. E no que isso acarretaria para a Terra? Poderia simplesmente extinguir praticamente toda a vida na Terra. De acordo com físicos, para saber o que aconteceria, é importante identificar qual seria a causa dessa explosão, pois isso permitiria analisar a rapidez com que as partes da Lua estão se movendo, o tamanho delas e qual a direção que tomariam. Porém, de acordo com Seven Neves, não há como identificar. Seria apenas a quebra súbita deste satélite natural em 7 grandes pedaços, que seriam seguidos de inúmeros outros fragmentos menores. As peças menores seriam mantidas juntas pela gravidade, permanecendo na mesma área ocupada pela Lua. O que os especialistas acreditam é que seria bem difícil explodir a Lua. Os resultados dependeriam da maneira como a força seria aplicada a ela, podendo ter resultados variados. Segundo o graduando em física da UC Berkeley, Daniel Freeman, que também escreveu sobre Seven Neves, um planeta trapaceiro que está apenas se movimentando pelo espaço, poderia se chocar com a Lua e destruí-la. Para se ter uma noção da possibilidade disso acontecer, basta saber que o número de planetas trapaceiros que vagam pelo espaço, como descreve Freeman, superam 100.000 vezes o número de estrelas. Então, a colisão sugerida pelo estudante faria com que fossem lançados fragmentos de rocha espacial e ferro maciço perto da Terra. No livro de Neil Stephenson, a Lua se quebra em 7 partes maiores e inúmeros fragmentos menores. Depois disso, o planeta respira aliviado porque os pedaços maiores parecem se mover para longe, permanecendo na região onde ficava a Lua. Mas um fragmento chamado Scoop divide-se em várias partes e muda tudo. O astrofísico Dubois, personagem do romance, nota que os fragmentos da Lua vão se colidindo uns com os outros, aumentando o número de fragmentos, elevando também a possibilidade de outras colisões.
Na vida real, essa consecução de colisões é conhecida como efeito Kessler ou síndrome de Kessler. Estes eventos fazem com que cientistas se preocupem com um lixo espacial acumulado ao redor da Terra, pois pode se agravar ao ponto de impossibilitar o lançamento de foguetes em meio a este caos que destruiria os satélites e nos isolaria no universo. Ainda na obra, o personagem do Bo estima que em cerca de 2 anos depois da explosão da Lua, o espaço será inacessível devido à nuvem de matéria da explosão lunar que formará um anel em torno da Terra. De acordo com o físico planetário Eric Aspogge, pesquisador de grandes impactos com astros e planetas, é realmente possível que os fragmentos provocados pela explosão da Lua formem um anel, como ilustrado em Seven Eves. Isso depende do que se ocasiona o rompimento, mas poderia atrair fragmentos para a atmosfera terrestre, gerando colisões dentro da Terra. O estudante de Berkeley simulou em computadores o cenário descrito por Stephenson e disse que o céu branco, mencionado pelo personagem do Bo no romance, pode acontecer mais rapidamente do que na obra, mas que o cenário do autor é teoricamente plausível. Nos embasamos na descrição do filme justamente pela fidelidade científica com a qual a ficção é descrita. Nos capítulos seguintes, vem o caos, chuva, 2 anos de detritos da Lua caindo sobre a Terra e um cenário obscuro se descreve. De acordo com o personagem astrofísico, será um bombardeio de meteoritos como o que a Terra não via desde a Era Primordial. E segundo especialistas, isso realmente aconteceria e o bombardeio duraria de 5 a 10 mil anos, destruindo a Terra e evaporando os oceanos com o grande aumento das temperaturas. Veja agora a simulação de Freeman. Nela, a Terra é representada como um ponto azul e a Lua como os pontinhos coloridos, lembrando que é apenas uma simulação aproximada. Aspogge concordou, apesar de acreditar que os impactos aconteceriam por um tempo mais longo. Segundo ele, a chuva maciça se concentraria na região equatoriana da Terra e seria a chuva forte ilustrada no romance. Diante de todo este cenário de destruição descrito em Seven Eves, o último resquício de esperança é a colonização espacial, que seria a única saída para a sobrevivência humana. E mesmo que pareça futurístico demais, as colônias espaciais são vistas como um refúgio para a humanidade por famosos teóricos do assunto como Elon Musk e Stephen Hawking. De acordo com eles, é necessário que criemos meios para a sobrevivência humana, se por alguma razão tornarmos nosso planeta inabitável. Com base em teorias como estas, dentre outras previsões, vários projetos estão sendo estudados e executados, como o programa Starship, financiado pela NASA e pela DARPA, na tentativa de construir uma espaçonave onde seja possível viver durante uma viagem espacial que duraria séculos. Seven Eves é apenas uma história de ficção, mas que traz previsões com bases científicas confirmadas por especialistas e nos mostra que uma explosão lunar poderia determinar o fim da vida na Terra. Agora, diante de Sol e Lua explodindo, podemos nos questionar se a Terra também seria passível de uma explosão? Será? Fizemos um levantamento das opiniões de internautas em fóruns pelo mundo e descobrimos algumas hipóteses. Uma delas afirma que para que isso acontecesse seria necessário uma enorme quantidade de energia capaz de acelerar a massa da Terra e a gravidade do planeta. Mas qual seria a fonte de energia de tamanha capacidade? Uma possível resposta seria ninguém mais, ninguém menos que os alienígenas. Mas existem afirmações mais realistas e próximas de nós. Afinal, por que precisamos temer ações alienígenas se possuímos grandes potências nucleares? Já pensou se algo de muito errado acontece e todas as terríveis armas nucleares pelo planeta explodem de uma só vez? Preferimos não imaginar, né? O que sabemos, na verdade, é que se a Terra explodisse, talvez não teríamos tempo suficiente para nos prepararmos. E é provável que todos morreríamos rapidamente ao desenvolver atividades do dia a dia sem a menor noção do que poderia estar acontecendo. A notícia boa é que não há previsões para ataques alienígenas tão destrutivos, mas as nossas próprias ações têm contribuído cada vez mais
para o desequilíbrio do planeta, fazendo com que a temperatura na Terra se eleve cada vez mais. Se nada for feito a tempo, é possível que não seja necessário nenhuma explosão do Sol, da Lua, de Marte ou mesmo da própria Terra para que deixemos de existir. Você concorda? Deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo.